Então, eu estou aqui no ateliê da Isabela Notti, a Oi. casa mágica, e aí a gente vai conversar um pouquinho do seu percurso e vamos explicar o que que é, quais são esses bichos que a gente tem aqui A atrás. centopeia, né. Isso. Então como é que eu cheguei na centopeia? Eu, me apaixonei por massagem de bola de tênis assim, no final da década de 80, através de uma amiga que era de teatro e minha colega de roteiro na televisão, e ela me deu essa ideia, assim, mas ela não sabia muito bem de onde aquilo vinha. E eu sofria muito de torcicolos, né, tinha que ficar muitas horas escrevendo, e uma bolinha de tênis foi capaz de me liberar mesmo, né, e nunca mais eu tive torcicolo na minha vida. Qualquer tensãozinha eu já estava me deitando em cima da bola de tênis. E quando eu cheguei na Bahia, de volta na Bahia, para morar na Bahia, era o momento que o pilates estava de verdade começando no Brasil, né, então a Alice, um privilégio enorme, a Alice Becker, é uma amiga minha de infância, com a qual eu já pratiquei várias modalidades de movimento, né, ginástica olímpica, Nossa, dança. Aí eu comecei a frequentar o estúdio dela, porque nunca também deixei de fui para a área de artes plásticas, de imagem e movimento, mas nunca deixei de me exercitar. Fui tenista, inclusive, é nunca mesmo? pensei na minha vida o que que uma bola de tênis poderia fazer por mim. E aí, quando eu cheguei aqui nesse ambiente de pilates, todo mundo tinha coisa do trabalho da Thérèse Bertherat, né, a influência dela, as influências dela, né, que depois eu também comecei a pesquisar sobre de onde é que vem exatamente. E tem um trabalho com as bolas, né, no trabalho da Tem Therese. um trabalho com a bola, né, e Isso. aí a gente chamava essa série amarela, né, e todo mundo começava as sessões. Aquela que massageia os pés e A faz gente com os começava as sessões de dedinhos, isso, pilates me sempre lembro. com massagem nos pés e fazendo uns trabalhos também de aquecimento com a bola debaixo do pé em diferentes lugares, né. Eu me lembro dessa série. E aí a gente realmente já esquentava com isso, todo mundo começava o pilates aqui desse jeito. E aí tinham também as outras bolas, né, as bolas que chamavam suíça na época, e de vários tamanhos. E eu gostei muito das bolas e comecei a usar e a comprar e ter na minha casa, e o pilates do estúdio ficava no térreo do prédio que a gente morava, e lá em cima eu tinha um salão. Então todo mundo transitava muito também, foi uma fase incrível de Efervescência. efervescente, de muita experiência, muito aprendi muita pesquisa, né. Bom, aí eu fui morar na Nova Zelândia, eu fui convidada para trabalhar como professora de pilates lá na Eu Nova me lembro Zelândia, dessa época. e lá na Nova Zelândia foi um mistério, foi uma coisa incrível, assim, eu toda hora me encontrava com bolas. Bolas pulavam em cima de Era mim. seu destino, Não, né. olha, estou pensando em me chamar, trocar meu nome para Isabola, inclusive, né. E aí eu fiquei, também lá foi um momento muito incrível, assim, de muita imersão no estúdio, eu dava aulas, assim, em shifts, e eu foi um momento, acho que eu amadureci, porque eu passei 9 anos praticando pilates antes de me tornar instrutora. Professor. Isso Então é muito rico, né. foi muito incrível, Uhum. assim, eu nunca planejei, eu virei professora, porque um dia Selma França estava sem assistente, e a Alice me pediu: "Você não pode substituir?" E eu nunca pensei naquilo na Vamos minha lá. vida, mas fui naquele momento, naquele dia, eu já senti que eu tinha melhorado a vida de tanta gente naquele dia, e aí eu nunca mais consegui parar de me dedicar à arte e saúde, né, através do movimento, especialmente. Então, lá na Nova Zelândia eu fiquei muito imersa, assim, muito, acho que eu começou a realmente a amadureceu aquilo tudo em mim, eu fiz a formação da Polestar também, e eu comecei a desenvolver, repertórios de pilates, né, foi dar no Coluna Viva, Me lembro disso. com Também quando você tem muito tempo com alunos, né, que você dá muitas sim, aulas, que você vê muitos corpos diferentes, vai te dando muitas ideias, né. É um muitas, período super e a criativo, né. necessidade deles também, né, você começa a pensar como é que eu posso adaptar, Isso. misturar, e para atender aquele corpo e fazer uma diferença de Aham. saúde, e de saúde com alegria, com prazer, né, Isso. nessas Uhum. pessoas. Então aconteceu esse repertório que eu chamei de coluna viva, e dentro desse repertório tinha uma estação que eu chamava de "Eu acredito em bolas", que eram combinações de bolas.
bolas de futebol, de basquete, com as bolas grandes, que promoviam exercícios isométricos, exercícios de equilíbrio, exercícios bonitos também, né? E aí, aquilo mais ainda, comecei a pensar mais e mais em bolas. E aí eu comecei a pensar também em duas coisas ao mesmo tempo. No ambiente da pessoa que vinha para minhas aulas, como é que ela estava se machucando, por que as patologias estavam surgindo, e muitas delas é porque a gente senta, deita em cadeiras, em mobiliários horríveis, e a gente se machuca neles, né? Então eu comecei a desenhar. Aí começou a juntar, né, a artista plástica com a profissional Design. a designer, né? E eu comecei a pesquisar objetos e modificações nas cadeiras, nas camas, nos sofás, e pensando também em alguma coisa assim, eu preciso inventar também algo que seja irresistível, porque eu quero que as pessoas se exercitem fora daqui também. A gente fazia aquele programa, hoje em dia eu tenho um programa que eu chamo Facentopeia, que é o plano mínimo de salvação máxima. Oh, plano mínimo De de salvação salvação máxima, máxima. que é um repertório que a gente cria, né, eu e a pessoa juntas, para a gente Que é o ter mínimo de para atender o corpo no dia a dia, cotidianamente, né? Aí eu pensei, o que eu vou fazer? Que massa. objeto que vai ajudar, né? Que instrumento que vai ajudar essa pessoa Hum, a ter não só essa noção que a gente tem lógica de que a gente precisa se cuidar, que precisa se exercitar, mas ter vontade, ter tesão, não conseguir resistir àquilo. E aí, entre muitos outros objetos, isso é uma pesquisa que eu estou falando que durou 25 anos. sim. Não Desde é brincadeira não, desde ó. as bolinhas de tênis que me salvaram, as únicas, até a centopeia e os colchões e outras coisas, foram 25 anos de pesquisa. Então, em Hum. 2014 eu cheguei nela. E quando eu cheguei nela, eu fiquei assim, bom, vou testar ela um pouco, né? Eu sou um problema, eu sou perfeccionista, eu fico remoendo e testando mais uma vez, e outra, e outra, e outra, mas nesse caso eu não consegui, porque as pessoas entravam aqui em casa, e como ela é muito carregável mesmo, né? Assim, meu Deus, eu preciso Eu disso. quero. Eu faço uma outra, deixa essa comigo, porque olha, eu já me melhorei, já me liberei, eu preciso desse objeto. Aí levavam também para os seus estúdios. E aí nos estúdios os seus pacientes, clientes, alunos Queriam. também queriam. Então a coisa foi se expandindo de uma maneira natural e de uma maneira até maior do que eu imaginava, porque hoje em dia a minha vida é quase que o tempo inteiro organizar a produção desses objetos, especialmente da Centopeia, que é um trabalho enorme, porque ela é muito artesanal, ela envolve muitos profissionais, né, de Uhum. lugares diferentes, coletas de Sim, materiais, de então explica, objetos. vou pegar uma aqui, explica um pouco para quem nunca teria visto uma centopeia, que talvez as pessoas que vão nos ver na França, eu caso, o que acontece, Então, como você faz ela, qual o processo, o assim? processo de confecção do Uhum. objeto, esse tecido aqui é feito numa comunidade de tecelãs, no Que sertão é da bem Bahia. grosso É o mesmo, mesmo né? tecido que a gente faz em redes aqui, Isso. só que ele tem uma urdidura, né, uma trama diferente, e ele é fininho, então elas fazem, mandam isso para a gente aqui, para minha casa, né? O meu ateliê é na minha casa. Hoje em dia eu moro misturado. Tudo misturado. Eu estou misturado, eu crio e pesquiso e moro nessa casa, tudo junto, que eu acho que é bacana, eu gosto também, porque eu estou sempre que eu preciso testar alguma coisa, tá tudo à mão. E eu maquino coisas, eu desenho coisas, eu penso em coisas, É. mas eu também tenho muita Inclusive, coisa. é lindo chegar nessa casa, que tem bolas e experimentação em todo canto, muitas cores que você vê, né? Muitas cores, Também é lindo, é é. um objeto lindo, né? Então, ela é basicamente esse tecido central, Aham. que é tramado numa trança normal, mas nessa trança a gente ancora as Essas bolinhas bolas. de tênis que são encapsuladas. Uhum. E que eu não sei, até hoje eu procuro saber quem é que botou duas bolinhas de tênis numa meia pela primeira vez no planeta. Eu me lembro, É. já estudante, adolescente, lá na França, a gente fazia isso mesmo para massagear. Pois é, É, ninguém sabe, eu já pesquisei é. tanto isso, né? Sobre quem é que
porque foi um tremendo Uma ideia de uma boa, né. de uma inspiração que É, poderia fazer parte da minha patente também, mas a gente não sabe quem foi que inventou, é. porque a gente viu isso em várias partes do mundo e ninguém fala sobre isso. Mas aí ela é. Então esses pares de bolas ancorados, e ela tem um nó e tem uma alça de cada lado também. Sim, que você pode às vezes ter que pegar É, com a mão, você segura, carregar, e você usa né, também, porque você vai poder fazer exercícios com as com alças. as alças aqui também, Aham, né. aham. E o que eu não tinha projetado quando ela, veio para mim na ideia, é que as bolinhas rolavam. Eu vi o desenho É da aquelas planta, bolas entre si as também, bolas né. entre si, então assim, não é uma eu deitei nela e, né, o que todo mundo faz, geme, né. Primeira coisa que todo mundo quer Isso. de verdade quando olha para ela é deitar e alinhar a coluna ali longitudinalmente, assim, eu acho que é 99% das pessoas quer relaciona com a coluna vertebral, que foi o meu primeiro intuito também. Era algo para exercitar, né, mas algo para Coluna. Para tratar, falar vertebrais mesmo, assim, né, exatamente, para bem chegada. reorganizar a Isso. gente articularmente, né. E aí ela se mostrou um elemento incrível de liberação miofascial, porque o fato das bolas rolarem e de você poder usá-la de 1000 maneiras, né, não só para alinhar a coluna, realinhar a coluna vertebral, se mostrou imenso e infinito, assim, eu todo dia venho com me surgem ideias novas e outras pessoas também. Então, É, por exemplo, uma das coisas que eu gosto inclusive, é que as pessoas, antes de olhar o manual dela, experimentem, porque esse é um dos benefícios também, eu acho que ela traz, que é abra. ressuscitar essa Uhum, inteligência nata para o movimento que a gente tem que ter, né? Que a gente uhum, precisa ter essa uhum. percepção, que senão você sai por aí pela vida se machucando É. mesmo. Então, Inclusive ontem você me falando que os é. pets, né, os gatos, os cachorros adoram Tem isso também, né. também, tem isso também. Muita gente me manda, muita gente assim, me pergunta: eu tenho gato, tenho cachorro, vai arranhar, vai morder? Confie que não vai, impressionante. Aí me mandam as fotos dos cachorros, dos gatos Impossível. deitados em pontos específicos, masseter, coluna, rolando de um lado para o outro, é uma coisa Que assim lindo, incrível. né. E aí tem gente que acaba a centopeia fica babada de cachorro, que acaba deixando a primeira centopeia de presente para os animais e compra a sua outra. E aí tem isso muito interessante, eu acho também, que ela faz uma parceria também entre o instrutor, o usuário e a centopeia, porque as pessoas praticam isso, né. Então vem para a tua sessão e vem para a tua sessão melhor, e não como era antes, eu achava assim: "Pô, vem Isso. aqui comigo", aí não vem um dia ou 2 e lá vem a dorzinha de volta, lá vem a queixa de volta, né. E a gente vê que tem esse ganho, que as pessoas realmente se atiram nela, às vezes nem até a gente como instrutora, assim, eu vejo muito isso. Assim, você nunca passa o dia no zero, que você está se exercitando, mas não é a mesma coisa. E aí você às vezes está cansado, chega em casa, não tem mais energia para fazer nada, mas se você deitar ali um pouco, aquilo já te ajuda Já traz bastante, uma né. paz, Então né. acho que isso também É. começou a acontecer com os usuários de uma maneira geral, de eles começarem a usar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, quando vê aquilo faz parte da sua vida Isso, e faz parte do você não cotidiano, de repente consegue viajar. é um Exato. objeto da casa, né, que É, tá ali, é, tá bonito inclusive, né, é, então tem 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 que ser bonito. Nada feio sai daqui. isso que você Né, estava Conceição? pensando. Conceição Uhum. trabalha comigo, a gente olha assim a centopeia, se ela tiver: até que tá bonito", não pode, tem que dizer: "Ai, Tá tá linda. linda!". Aí pronto, aí Eu vai. quero. É. Claro que É, tem diferente isso. para Ah, atender também tem diferentes coisas mais gostos, né. escuras, né, Nem mais essa aqui, por exemplo, estampadas. muita gente acha ela linda, É, mas é uma essa dele centopeia também já vejo. mais sóbria, né, então Isso, tem gente que quer muito colorido, tem isso. gente que me manda a foto do ambiente onde a centopeia vai ficar, Ah, sim. aí Então eu você faz encomendas faço sob também. medida, assim, Faço, né? eu faço isso, eu gosto de conversar com as pessoas, eu ainda tendo um por um. WhatsApp é a minha preferida maneira de me comunicar, Hum. aí eu sempre conheço alguém, conheço o que essa pessoa está procurando, enfim, a gente acaba sempre batendo um papo, acho que bacana para criar um vínculo e trazer ideias, né, Sim.
e me motivar a criar mais e motivar essa pessoa Sim, a se a usar, exercitar também, a né. usar, é. Aí uma coisa que me chamou a atenção, bom, eu conheço a sua centopeia, acho que quase desde o Desde o início, início, né, é, é. então já há bastante anos tá É. me me seguindo, mas eu não tinha a ideia que você também criou muitas outras coisas. Aí quando eu cheguei, assim, no seu ateliê, na sua casa, tinha colchão, tinha colete cervical, tem coisa de pra cabeça e tem coisa Por exemplo, embora eu tenha sido uma pessoa seja uma pessoa do movimento desde da barriga da mamãe, graças a Deus eu nasci numa família de pessoas que se sim, se movem move, também. Ah, né. com muito prazer, é. Meus pais foram incríveis nisso, assim, sempre praticaram muitos esportes e ofereceram a gente a essa Bem da educação muitas das vezes, né. muito, É, exatamente. A é, gente é todo mundo aqui assim: "Ah, meu Deus, tô mal, vai dar uma caminhada, vai fazer alguma coisa", porque falta de exercício em primeiro é, lugar. Eu é, acho que muitas das doenças mentais mesmo, então, vem de lá, né. vem daí, né. Eu sou dependente, eu não consigo ficar sem. Então, aí quando eu estava com 51, 52, eu resolvi fazer a faculdade de Eu fisioterapia, amo isso. porque essa profissão, ela cresceu, como eu te falei, da minha vida, eu me programei para ser artista plástica, para ser jornalista. Eu trabalhava no áudio, Várias vidas numa. não, assim, eu trabalhava na imagem em Aham, movimento, era aham, movimento, mas aham. era a imagem, né, então eu trabalhei muitos anos em televisão, em produtoras, né, e como roteirista, diretora, assistente, 1000 coisas, né. Aham. E cenógrafa, que foi quando eu comecei, e aí de repente eu comecei a praticar o pilates por amor para mim mesma, e isso virou uma profissão. Então chegou um determinado momento que eu falei: "Ó, minha filha agora tá com 12, 13, por aí, já tô podendo fazer isso, voltar para a universidade, que era uma coisa que eu tinha muita vontade". Aí eu fiz o curso de fisioterapia, o bacharelado também, né, mas assim, eu sou um tipo diferente de fisioterapeuta, assim, Sim. eu não sei se eu vou atender agora Você quando atende pessoas em individual? Você é eu de vez fisioterapeuta? em quando alguém me Hum, pede uma sessão, mas como eu te falei, a minha vida é muito ocupada sim. produzindo centopeias. Eu nunca Aham. imaginei que eu fosse ser profissional do mundo do movimento e que tampouco eu fosse ser uma inventora e produtora de objetos que têm uma demanda, graças a Deus. Então, para eu poder fazer eles, é uma dedicação enorme. E aí começou a faltar tempo para atender, porque chegou uma hora que eu estava assim, esgotada, não tinha tempo para me mover, por exemplo. Sim, Aí eu fui não de dá. mas eu sinto muita saudade disso, É. porque é muito bacana esse dia a dia também, essa pesquisa, Uhum. esse contato com o ser humano. Então, acho que talvez agora lá na Casa Nova, que eu estou fazendo um outro um estúdio, um ateliê, que lá eu vou começar de novo a Atender, né. atender. É, que É. bom esse contato, né, com pessoas, com corpos diferentes. A gente estava falando, Hum, quando você atende corpos diferentes, vem acontecendo novas ideias, né. o tempo inteiro, É, é. porque, não estou conseguindo passar um determinado movimento, como que eu vou ensinar Para essa para essa pessoa, pessoa? Talvez eu exato. precise de É, ajudar, é. de ter ferramentas novas, enfim, Incrível, é. né. Incrível isso. Sim, eu acho isso muito estimulante. Hum, Eu fico viajando, pensando na pessoa, começo a me mexer que nem ela, e aí é que eu vou inventando os repertórios de tratamento, né, e adaptando eles também para as coisas, assim, que eu ofereço, as metodologias que eu ofereço, e as metodologias também podem, várias delas você consegue não só no pilates, né, você consegue adaptar no equipamento de pilates, você consegue fazer centopeia todo match, mas você tem outras metodologias também que você pode. sim, não é só do pilates, Não na é só verdade, do essa pilates. Ela centopeia, nasceu, né. eu acho que ela é uma tremenda cria dentro do pilates, porque eu trabalhava, trabalho dentro do pilates, Mas é então do movimento, é na do verdade. movimento, Hum, exatamente. que é muito bom. E aí, bom, se as pessoas se encantam, assim, tá falando: "Eu fiquei apaixonado por essa coisa, eu quero experimentar, eu quero comprar uma", então é só te ligar. Me manda um WhatsApp, assim, eu tenho e-mail, eu tenho Uhum. Instagram, mas olhe, eu ainda não sou boa disso, eu prometo. Daqui a pouco, quando o estúdio lá estiver pronto, que eu vou começar a postar finalmente, vou conseguir ter mais tempo para fazer isso. Mas no momento, comunicar-se comigo pelo WhatsApp, eu mando um manual também, a gente faz todo
o processo de aquisição Que da bom, centopeia que por ali. bom. É lindo, viu. É muito inspirador para mim chegar nesse ambiente, nesse universo seu, e ver como você, né, criou realmente uma todo esse mundo da centopeia, das bolas. Bolas são, como diz esse repertório, né, eu acredito em bolas, elas são mágicas, eu acho, elas realmente se prestam para tanta coisa, né, não Uhum. só as de tênis para mim são incríveis, né, mas eu uso também várias outras bolas e eu tô aqui, assim, como a gente estava falando, quando eu comecei a trabalhar com um profissional do movimento, a queixa principal era dor lombar. Hoje em dia são as cervicalgias, são as dores de cabeça, né, então eu estou focando muito a minha pesquisa agora para chegar Ali, nesses colares cervicais, nessas tiaras, nesses muito capacetes. É. linda. Imagina um monte de pessoas aí com tiaras e bolas. É engraçado, é É, engraçado. fica bom É mesmo. engraçado. Ok, ó, perfeito. Muito obrigada, Eu Isabela, por agradeço esse também o prazer. tempo. E a gente quer mergulhar, assim, ainda mais no seu universo, mas Volte sempre ao Brasil, isso. né? Venha mergulhar. Muito obrigada. Boa tarde.